Boa tarde, amados ouvintes do programa Viver Bem e aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado, né, gente? Um Sim. domingo, esse domingo maravilhoso aqui iniciando o programa Viver Bem juntinho de vocês. Então, como vocês sabem, o programa Viver Bem todos os domingos, ele tem convidado aqui nos estúdios da Rádio Catedral para compartilhar de reflexões que são pedidas por vocês. E por vocês colaborarem aqui com a gente, eu quero fazer um convite. Pega uma canetinha que é para anotar o nosso WhatsApp. Vamos lá, gente? O nosso contato é o 21, né? 3231-3560 e também pode ser por e-mail, que é o viverbem@radiocatedral.com.br. Nós temos Instagram também, que é o PGM Viver Bem. Todos os domingos com um psicólogo ou uma psicóloga, todas, quase todas, né? Essa, por exemplo, está sumidinha daqui, mas hoje nos deu essa alegria de retornar ao programa Viver Bem. Afinal, a pandemia, a Covid, né, distanciou muita gente querida, mas a distância é só no físico, né? Que o coração está sempre pertinho. Hoje a convidada de hoje é a psicóloga clínica, ela que é psicanalista, ela já vai falar com vocês, é a Juliara Goulart, que é da paróquia Nossa Senhora das Dores, ali no Ingá, em Niterói. Ela faz parte do corpo de psicólogos que são católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio. Como ela é de Niterói, ela também faz parte do corpo de psicólogos de lá, mas já ela vai falar. E também compõe o time do programa Viver Bem. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? É uma alegria retornar, como a Sônia falou mesmo, esse período de Covid. E não só exatamente por ela mesma, sempre umas questões familiares, uns cuidados com alguns familiares. Eu tenho mãe idosa, né? Então eu evitei mais de sair, mas, né, com todas as vacinas, agora a gente está retornando, né? Eu estou retornando com muita alegria aqui para participar do programa. Graças ao bom Deus, né? E Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, né? Então, Juliara, você compõe o time aqui do nosso grupo dos psicólogos da Arquidiocese do Rio. Uhum. E você compõe também, que eu sei, tem outros trabalhos lá em Niterói, no Ingá, é isso? Isso. Né, faço parte aqui do grupo dos psicólogos da Arquirio, né, e também da Associação de Psicólogos de Niterói, que o nosso coordenador é Padre Marcelo José Monteiro da Costa, que é um sacerdote que é psicólogo também e tem até um mestrado em psico-oncologia. E, na verdade, nós formamos um grupo só, né? Em que sentido? Não no sentido institucionalizado, né? Mas no sentido mesmo de servir. Eu tenho logo que eu saí da faculdade, a minha primeira especialização foi saúde mental na UFRJ, né, no Instituto de Psiquiatria, e eu gosto de falar muito disso porque já está completando 33 anos, mas é a formação que me deu o alicerce para todo o resto, né? Até que eu cheguei ao mestrado de Teoria Clínica e Psicanálise na UERJ. Né? Então, a minha base é toda psicanalítica, mas sempre com essa abertura, porque nós temos que entender que nesse momento, né, que nós vivemos o ano passado e ainda estamos vivendo esse ano da Covid, né, as pessoas estão precisando muito da nossa interação. Tenhamos nós a base teórica e clínica, né, e a ela seguimos, mas a interação com o ser humano é muito importante, né? Não é o silêncio para causar uma angústia,
essa angústia já está tão grande, né? Mas É adaptar, verdade. adaptar à realidade do momento. É verdade. Quando você fala no ser humano, é preciso realmente estarmos sempre atentos que todo atendimento clínico precisa sim ter o amor, principalmente ter o acolhimento, e se faz muito necessário essa reumanização, esse encontro, né? O encontro existencial entre o profissional, seja ele de que área for, com o seu paciente, que é uma pessoa humana. Mas, gente, vamos ao tema do programa, senão vamos ficar aqui, porque é maravilhoso falar da pessoa humana. Juliara falou do seu coordenador lá em Niterói, lá em Gá, e me fez também recordar do nosso pastor. Gente, o grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, aqui da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, tem um responsável arquidiocesano, que é o bispo Dom Antônio Augusto, que nos acompanha em todos os meses. E você que nos ouve agora já está convidado para a próxima terça-feira. Terça-feira agora, dia 30, temos a nossa reunião, é online pelo Zoom, é gratuito. Basta fazer uma inscrição e vamos falar da espiritualidade no atendimento clínico. Veja, será um médico, Dr. Antônio, que é o responsável pela pastoral de saúde, e será maravilhosa a sua participação, amado ouvinte. Mas o tema de hoje, a pedido de muitos, é síndrome do Hulk. Só uma observação, Dom Antônio é muito mais que um coordenador. Bispo é ser muita coisa, mas eu acho que mais que tudo ele é um grande amigo nosso. Amigo da alma nossa mesmo. O tema do programa é a síndrome do Hulk, gente. Foi pedido por vocês, muitos pedidos nos chegaram, e convidamos a Juliara Goulart, que é psicanalista, para falar desse transtorno. Por quê? Popularmente é conhecido como a síndrome do Hulk, mas tem um nome. O nome, dentro de um conceito científico, dentro dos nossos manuais, do nosso repertório da saúde mental, é o transtorno explosivo intermitente. Mas, boa tarde, novamente, Juliara. Poderia dizer a nossos ouvintes, dar um panorama sobre o que é a síndrome do Hulk? Sim, então eu acho que para isso, né, penso que muitos conhecem esse personagem de quadrinhos que também ficou em filme, que é o Hulk, né? Eu sigo eles, né, nos Vingadores e todas, inclusive existe até uma transformação dele mais humanizada no momento. Mas por que então escolheram esse nome para esse transtorno que é explosivo? Porque justamente é o que acontece com o personagem. O personagem, ele é um cientista, né, Dr. Banner, ele é um cientista que é tranquilo, é na dele, ele é muito introspectivo, como muitos cientistas, pela concentração, porém acontece um fenômeno lá que nós não vamos entrar em detalhes, mas é uma explosão, há uma transformação dele. Isso é uma coisa. O importante é que toda vez que ele fica irado, e é repentinamente, é que ele se transforma naquele homem enorme, mais animal, como ele próprio diz, do que o ser humano, verde, com uma força descomunal, e a reação dele é quebrar as coisas, por exemplo, os carros e tudo, é uma destruição. Então, essa chamada síndrome do Hulk, né, popularmente, é justamente por conta disso, por causa que vai ficar mais acesso ao entendimento às pessoas leigas, né? Porque essa explosão que acontece, e por isso que é um transtorno, né? A síndrome seria uma doença, uma coisa permanente, né? E esse transtorno de explosivo, né? Dessa fúria intermitente, quer dizer que intermitente não é o tempo todo, né? Acontece ocasionalmente, mas esse ocasionalmente pode ser mais seguido ou não,
de repentinamente, como a gente usa essa expressão que eu acho que todo mundo vai pegar bem, que é do nada a pessoa tem uma ira exagerada, uma fúria, a palavra mesmo é fúria, onde a gente não consegue naquele momento, né, quem estiver com aquela pessoa ou pessoas, né, a situação, ver o que proporcionou aquilo, porque não foi uma discussão, não foi um desentendimento, não foi uma grosseria, não foi, do nada. Quando a gente diz do nada, para mim soa como do inconsciente. Do nada é algo que não é consciente, mas o estrago é muito grande, porque inclusive existem 2 graus, sabe, Sônia? Sim. O primeiro grau, que sempre é grave, mas se chama moderado, que é essa explosão com xingamento, com humilhação, com uma agressividade na fala. E há também a possibilidade... E gestos obscenos também. Gestos obscenos que a pessoa não tem o hábito de fazer, mas ela não toca naquela pessoa. Mas é possível jogar, por exemplo, um prato na parede, sabendo que está jogando na parede e não na pessoa. Celular quebrar. E se pisar em cima já pensou muito. Não, ele nem pensa, só joga o celular. Agora, esse que já é bem agressivo é o moderado. E o grave seria realmente uma destruição de uma casa inteira, uma destruição, quebra a geladeira, quebra a televisão, mas pode jogar uma geladeira, inclusive existe a situação gravíssima de homicídio e até mesmo, após tudo isso, o suicídio. É mais ou menos assim, né? Essas explosões mais severas, né, elas chegam inclusive às agressões físicas, não apenas às verbais, né? Dessa síndrome, desse espancamento mesmo. Transtorno. Tem uma característica, Sônia, que isso é importante, porque faz uma diferença a uma personalidade, um caráter psicopático, né, de psicopatia, que após tudo isso, a pessoa tem uma culpa muito grande. Sim. E ela sofre muito, o que não aconteceria com quem fosse, né, tivesse uma característica psicopática propriamente, né? Então, na verdade, só para complementar, né, tá chegando, que bom, estão chegando várias perguntas, né, Juliara? Uhum. Mas só para deixar isso claro para os nossos ouvintes, gente, é um transtorno mental grave. É preciso, nós psicólogos, nós não damos esse diagnóstico, é preciso concomitantemente estar sendo avaliado por um médico, normalmente psiquiatra, mas nós chamamos essa atenção. É quando o indivíduo, quando a pessoa ela não consegue controlar os seus impulsos nervosos e por nada, como a Juliara Goulart colocou, por nada, às vezes, ele já se sente provocado, já está respondendo alto, grosseiramente, xingando, jogando os objetos longe, né? E afetando muitas das vezes ao outro, mas também afetando a si mesmo. Eu entendo que o tempo passa muito rápido, não é mesmo? Olha, a gente não dá conta, a produção já avisou que precisamos fazer um intervalo no primeiro bloco. Mas, então, gente, mas não é saudável que a gente estude bastante para falar, nem que seja um pouquinho? Aguardem aí, que é um minutinho apenas e voltaremos já. Retornando aqui, gente querida, pessoas maravilhosas, nossos ouvintes da Rádio Catedral. Retornando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia, aqui com a Juliara Goulart, que é lá do Ingá, de Niterói, que compõe o nosso time aqui do programa Viver Bem
E hoje, gente, estamos abordando algo que foi pedido por alguns ouvintes, falar da síndrome do Hulk. Quando eu peguei esse tema, eu confesso que eu parei, eu falei, síndrome do Hulk, e aí remeti lá aquele desenho animado, aquele Os monstro Vingadores, gente, verde, sou né, que tinha apaixonada. muita raiva, então remeti lá algum tempo atrás, e nem sei se ainda tem esse Sim, porque eu desenho, né? acompanho Eu tudo. não, São filmes eu agora. não, Eu não acompanho consigo, todos. confesso que eu não consigo, aliás, pouco consigo assistir, É. né, TV. Mas voltando aqui à síndrome do Hulk, como a Juliara Goulart já bem colocou, que é o transtorno explosivo intermitente, é o TEI. Né? Muitas pessoas falam É, o eu tenho. TEI, Eu TEI. tenho, sim. Então, a síndrome do Hulk, aquela que é um transtorno da fúria. As perguntas estão chegando e eu convido mais uma vez a todos vocês aí que nos escutam, que nos acompanham pelo YouTube também. Gente, lembrando, nós temos os nossos programas ali no YouTube da Rádio Catedral, o canal da Rádio Catedral. Você pode aqui estar entrando em contato caso tenha alguma temática, algum assunto que lhe interesse que psicólogos possam abordar. Você pode escrever pelo nosso WhatsApp 3231 3560 ou também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Então, gente, retomando aqui. Segunda pergunta. Qual o comportamento de uma pessoa que tem a síndrome do Hulk, Juliana? Acho até que falamos já um pouquinho, né? Falamos, mas a gente complementa, né? Sim. É tão interessante que a conhecida síndrome do Hulk, né? Ela é um transtorno, é um transtorno do controle do impulso. Olha que interessante. E junto com ela existem duas coisas, que é a piromania e a cleptomania. E por que eu estou dizendo isso? Para ver como que não vem sozinho, um transtorno do controle, né? Então a pessoa perde o controle, só que tem essa característica. Eu diria, a raiva, a característica da raiva é assim: você fica irritado, depois você fica um pouquinho mais irritado, depois você tenta reagir, né, e dar um jeito na irritação, até que chega uma hora que passa de um limite que você explode. Né? A síndrome do Hulk, a chamada síndrome do Hulk, não, ela não tem essas passagens. É uma brevidade, assim, é uma rapidez muito grande, que passa de um humor a outro, né? De estar conversando o assunto e de repente a pessoa tanto pode ser verbalmente como pode ser de forma agressiva mesmo, né? Atravessar uma sala e agredir fisicamente uma outra pessoa que não sabe nem porquê. Né? Esse é um comportamento. Eu costumo dizer o seguinte: isso é uma particularidade minha, que eu acho que tudo deve ser investigado, primeiramente, neurologicamente, né? Eu acho que o neurologista é uma pessoa indicada, porque pode ser a síndrome do Hulk, mas pode ser um sintoma que seja uma irritação neurológica, então de uma epilepsia. Então é importante limpar. Eu digo que é limpar o campo, né? Fazer o diagnóstico diferencial, não já simplesmente classificar, taxar, emblemar. Ah, então é síndrome do Hulk. Não, peraí, vamos ao neurologista. Se ele falar tudo ok, né, vamos seguir adiante. Vamos ver se tem alguma outra, algum outro comprometimento, né? Pode ser até a psiquiatria, porque eu acho que hoje se deve ter uma maior abertura com a psiquiatria. Psiquiatria não é médico de louco, respeitando os psicóticos. A psiquiatria tem tudo a ver, inclusive, com transtorno de humor, né? De uma ansiedade, de uma depressão. Vocês sabiam que a síndrome do Hulk está muito ligada a uma depressão?
onde a pessoa é muito embutida, ela é muito na dela, muito reservada, e tem um momento em que ela explode repentinamente. Então, nesse caso, o tratamento é para um determinado tipo de depressão. Tá? Agora, essa é a característica, é uma rapidez muito grande, é destrutivo, não é uma coisa, faz mal, não, é destrutivo mesmo. Então, o que você coloca com muita propriedade, viu, Juliara? Muito interessante quando você fala dessa revolta, desse impulso, dessa falta de controle que normalmente tem a pessoa que tem, né? Tem esse transtorno. E aí você me chama a atenção, isso é muito interessante, queridos ouvintes, é tomarmos essa consciência. Não é porque a pessoa tem um acesso de raiva, a raiva é algo que é natural também em todos nós, né? Mas não é porque uma pessoa tem em um determinado momento um episódio de raiva que ela tem a, a síndrome do Hulk ou o transtorno intermitente, né, explosivo intermitente. Vale ter o cuidado para não criarmos um rótulo, não rotularmos, né? Temos que ter realmente esse cuidado e como a doutora Juliara bem coloca, se faz necessário, muitas das vezes, levar uma avaliação de um médico. Médico. Sobretudo, primeiro, o neurologista. Sim. E também, Juliara, quando você coloca essa atenção, seria importante até falar da bipolaridade, porque muitas das vezes há uma confusão, não é isso? Nós recebemos isso em consultório, as pessoas chegam com um diagnóstico e, na verdade, não tem a síndrome do Hulk, sim a bipolaridade, e às vezes nem é nenhum e nem outro, mas tem alguns sintomas parecidos, não é isso? Sim, sim. Por isso que eu falei de fazer o diagnóstico diferencial, né, que eu costumo, né, chamar limpar o campo, porque com um neurologista, por causa de tipos, né, que são vários tipos de epilepsia, e que no momento de irritação neuronal pode acontecer essa explosão, e da psiquiatria, porque ele pode não ser a síndrome do Hulk, né, esse transtorno explosivo intermitente, mas sim um sintoma dentre outros sintomas que vai dar um outro quadro psiquiátrico. Por que eu digo isso? Porque se a gente se apega simplesmente a já achar, principalmente assim, nós brasileiros, não sei se outros povos, temos a mania de nos automedicarmos, mas nós temos a mania também, né, da gente se diagnosticar. Então uma pessoa fica, é síndrome do Hulk, olha, tenha paciência que é síndrome do Hulk. E a verdadeira raiz não é tratada. Na bipolaridade, como o próprio nome diz, né, vai da depressão à euforia. Euforia não tem a ver com explosão, explosão de raiva, né, de fúria, não tem a ver. Ao contrário, uma alegria falsa, exagerada, sem limite. Porém, nesse meio de caminho, pode acontecer um episódio mais agressivo, e muito agressivo, né? Na troca entre um humor e outro, quando está saindo do humor, da depressão para a euforia, é muito comum isso. Mas aquelas pessoas, é claro, as pessoas leigas, é para isso que cada um tem uma profissão e tem um ofício, né? Então, para os leigos isso passa um pouco desapercebido, mas para nós, mesmo no meu caso, por exemplo, tanto na clínica quanto um familiar meu, eu percebo já essa diferença, porque começa a aparecer picos de irritação e raiva. E se você entrar naquele momento, como se estivesse conversando com uma pessoa sem essa bipolaridade, né, ela vai levar a uma explosão. Mas veja bem, é diferente. É diferente. Tem um tempinho. E, Juliara, em que fase da vida esse transtorno é mais frequente? Olha, a surpresa grande, porque eu vou dizer a vocês que eu tive que estudar
porque eu jamais viria para cá trazer para vocês ter essa responsabilidade, né? Não sou e nunca serei a última palavra, mas começa aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, a pessoa, que é uma criança, ela já é capaz de ter essas reações. E como acontece, né, que é algo que, vocês me desculpem, mas é uma irritação grande que eu tenho, né, a todo o meu tempo de formada, né, a dificuldade que existe uma dificuldade de diagnosticar qualquer coisa numa criança, num pré-adolescente, existe, né, porque é um momento de mudança. Mas só que os profissionais da área de saúde, eles têm temor, né, daquilo que eles sabem, né? Então, aos 6 anos já pode aparecer, o que significa que quando entrar a puberdade, que cada vez é mais cedo, né, aquilo que era aos 12 já é aos 9 para 10, então a própria mudança hormonal vai favorecer com que essas crises apareçam e apareçam mais frequentemente, e não é raro isso acontecer, inclusive eu li, né, é descrito com animais, machucar animais mesmo, às vezes até matar. Então veja que a Juliara está trazendo, que ela é mais frequente na infância, né? Começa bem cedo. Então nós até convidamos, né, aos professores que nos escutam agora, a família, pediatras, a ficar atento. E eu digo professor que a maior parte do tempo de uma criança está lá na escolinha. As mães trabalham, o papai também, e aí os professores estarem atentos se aquela criança morde, coisas de criança acontecem, mas se esse comportamento se repete, esse comportamento de agressividade se repete, vale a pena trazer essa maior reflexão, trazer a família mais juntinho, convidar esses pais para um diálogo e uma atenção a esse comportamento, a esses sintomas, né? E quanto mais cedo, melhor. E também sabemos que estudos científicos, né, comprovam que há uma hereditariedade. Há um componente genético aí, então fiquemos atentos a isso também. A produção do programa já nos avisa, Juliara, que faremos com a produção do programa? O que nós podemos fazer? Eu vou dizer, vamos agradecer por estar aqui, por eles estarem aqui nessa hora conosco, podendo fazer esse programa. A verdade é essa. Gente, aguardem aí, anotem 3231-3560, mas é um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui ao programa Viver Bem. Esse programa que, com a ajuda de vocês, refletimos como podemos viver bem a vida que a gente tem. Estamos retornando para mais um bloco desse abençoado programa de todos os domingos e contamos com a participação de todos vocês. Aqui nos estúdios da Rádio Catedral, aqui na Glória, gente, no Rio de Janeiro, estamos com a psicanalista, ela que é psicóloga também, né, psicóloga clínica, que é a Juliara Goulart. Ela que é da cidade de Niterói, do estado do Rio, e que compõe também o time do programa Viver Bem. Estamos abordando um assunto, gente, síndrome do Hulk, aquelas explosões de raiva. E ela já, para você que está ligando o seu rádio agora, que está nos ouvindo agora, ela já deu um cenário, gente, que nos surpreende. Crianças de 6 aninhos já têm esse transtorno. Já pode, e é mais frequente, conforme a doutora Juliara bem esclareceu. Mas perguntas estão chegando e eu convido vocês a continuarem colaborando aqui com a gente pelo WhatsApp mesmo, no 3231-3560, tá bom? A pergunta que nos chega bem da nossa praia, vamos dizer assim, como psicólogos, viu, Juliara? A pergunta é: como
a psicoterapia, ou a psicologia, né? Como a psicoterapia pode ajudar as pessoas portadoras da síndrome do Hulk? Muito boa. Olha, somos, né, Sônia, apaixonadas por nossa Sim, é profissão. verdade. Então, acreditamos nela, somos apaixonados porque acreditamos, porque vemos resultados. Né? E de que maneira? Toda pessoa que tem a oportunidade de se conhecer um pouco mais, de se perguntar por que isso, quando, o que me faz fazer isso, né, é uma pessoa que vai se conhecer num todo e não somente naquele momento, pelaquela razão, por exemplo, pela questão explosiva. Se nós temos a ideia, né, e todos têm, os médicos também, que é uma explosão, quer dizer, essa fúria vem do nada, para mim, ainda mais com essa base psicanalítica que eu tenho, do nada não existe. Existe de algum lugar que eu não conheço. Então, ao conhecimento do que veio antes, do que aconteceu naquela semana, do que aconteceu em momentos anteriores, pode haver em algum momento que pode ser desde um quadro pintado, um quadro numa sala, um ato, uma ação de uma pessoa ou uma palavra, um gatilho para que haja isso. Então nós temos muito a ajudar essas pessoas para que elas possam começar a perceber quando algo diferente há nelas e elas conseguem sim, com o tempo, ganhar tempo de não chegar a tanto. Veja bem, ganhar tempo de não chegar à fúria, gente, isso é muito bom. Quem não tem a síndrome de Hulk também pode ganhar tempo para não chegar naquela raiva, naquela ira que vai dizer o que depois vai se arrepender ou que vai ter consequências muito ruins. Então, é nisso que nós podemos ajudar, né? Com a história de vida da pessoa, com o momento que ela está passando. E digo, o momento, às vezes não é, mas o que estava acontecendo naquele momento? Não, às vezes é o que estava acontecendo naquela semana ou na semana anterior. Então, algo fez o gatilho. E se ela tiver realmente a síndrome do Hulk, essa tendência, né, eu vou chamar de tendência, porque eu aposto que é possível, talvez, não sei, não li sobre cura, mas nós apostamos no domínio do ser humano, naquilo que ele conhece dele mesmo, a partir de uma psicoterapia. Exato. E a psicoterapia, gente, claro, a Juliara já deu todo esse conteúdo, mas a psicoterapia é um processo de autoconhecimento, de autocontrole. Então, veja, se uma pessoa se conhece mais, ela vai conseguir perceber logo as emoções internas, que é de dentro para fora essa fúria. A fúria o portador do TEI, do transtorno explosivo intermitente, ele está sempre achando que está sendo provocado. Então, se ele acha e se ele tem um autoconhecimento e já no processo psicoterápico aprendeu o autocontrole, ele é capaz de. Né? São casos, claro, existem aqueles casos que já estão no tipo mais severo e aí terá que ter a intervenção medicamentosa também para ajudar. Então, fiquemos atentos que a psicoterapia realmente pode ajudar muito. Agora, outra pergunta bem interessante e tem a ver com o que você falou, Juliara. Como devemos, pergunta de um ouvinte que não quer se identificar, como devemos lidar, ou seja, conviver com as pessoas que têm o transtorno do Hulk? Ela faz uma menção do trabalho, imagina isso no trabalho. Imagina isso no trabalho. Né? Se realmente for uma explosão intermitente, ou seja, algo repentino, é uma coisa. Se for aquela pessoazinha que começa a ficar com raiva, raivinha, e se dá o direito, aí é outra coisa, porque aí já vem de uma personalidade muito orgulhosa,
né? Uma personalidade muito dominadora, né? Mas para as duas coisas a resposta é a mesma. Silencia até onde consegue, e se falar, fale baixo. Eu tive uma experiência que é recente, e quanto mais essa pessoa falava alto, minha voz mais baixo eu falava. E preste atenção, a gente aprende por causa do microfone e em outras situações também, eu aprendi a escutar o tom da nossa voz, que ele fique brando, que ele fique ameno, que aquilo que eu fale seja praticamente nada, só assim um som, mas que eu não estou indo contra. Não, não, mas não é assim, não foi o que eu disse. Não, não é isso que aconteceu. Nada, nada disso. Nesse momento, não importa você ter razão, importa não botar mais lenha na fogueira. Muito interessante. Exatamente. É verdade, né? Eu gostei desse silêncio, silencie. Então, eu também quero complementar dando uma logodica, ou seja, uma dica com sentido dentro disso que a colega aqui, a Juliara, coloca, do silêncio. Silêncio é um primeiro idioma, muito bom. Então, respira, gente. Primeira coisa, claro, esse silêncio, mas respire fundo. Para tudo na vida, precisamos respirar, né? E lembrar de quem verdadeiramente somos. E, claro, manter a harmonia nestes casos, quando uma pessoa é provocada, é um desafio. É um desafio. É um desafio, mas se... Precisa de autoconhecimento. Precisa de autoconhecimento, é verdade. É verdade, Juliara. Mas eu gostei muito dessa resposta, silencie. Precisamos sim silenciar. Já falou como é feito o diagnóstico. Agora chegou uma pergunta aqui, que veio pelo WhatsApp, de um pai, pede não se identificar e diz que é de Magalhães Bastos. A esse pai nós agradecemos a participação aqui no programa Viver Bem. Ele pede para a doutora Juliara que eu passe a seguinte pergunta. Sou muito explosivo, até com os meus filhos. Eu não consigo me controlar. O que eu posso fazer, doutora? A primeira coisa, parabéns por se perceber assim. Sim. Que essas situações, muitas vezes as pessoas não percebem e se acham com a razão. Então, muito obrigado pela sua pergunta, né? Muito obrigado por você perceber, vou lhe chamar de você, perceber. Isso pode indicar muita coisa que me parece muito mais para o lado do psicológico do que da síndrome do Hulk, que é o quanto eu estou guardando em mim coisas que me preocupam, coisas que me deixam ansioso, né? No caso, um homem, a questão do trabalho, a questão do dinheiro, o quanto eu estou me preocupando com a educação dos meus filhos, isso está ficando tudo só dentro de mim. Eu não estou falando, dividindo. Então, há momentos em que a cobrança de si mesmo, de ser um bom pai, um bom homem, né, para esses filhos, sobretudo que falou com os filhos, né, mas de forma geral, pode, num determinado momento, como, né, algo que a gente coloca lá dentro do alçapão, fecha o alçapão, está guardadinho. Não, ele arrebenta. Né? Aí vem esses momentos que, na verdade, desfazem muito aqueles outros momentos agradáveis com os filhos. Não desfaz totalmente, mas te desagrada. Muito bom que você perceba isso. Então, de que maneira isso? Primeiro, seria importante poder ter com quem conversar. Se não for o caso de uma psicoterapia, né, porque às vezes a pessoa não tem essa oportunidade, embora que nós aqui nos psicólogos católicos nós temos várias formas de atendimento, né, Sônia? Sim, verdade. Pode entrar em contato com a rádio, porque temos várias formas de atendimento, justamente para tornar possível. E a outra coisa, às vezes, é um amigo, alguém, e eu vou dizer uma regrinha simples: lazer. Sim.
O homem gosta de jogar bola, ou gosta de dar uma volta, ou gosta. É necessário relaxar um pouco. Por exemplo, levar os filhos para brincar, se são pequenos, se não são, que são grandes, sei lá. Hoje a gente não está nem, às vezes não pode nem ir ao cinema, porque se pode entrar, não pode pagar, porque a coisa está difícil, para todos nós. Não tem problema não, mas essa pessoa precisa ter um momento dela, precisa pensar que quer proteger, quer cuidar, quer educar, mas não depende só de ti, pai. Não depende só de ti. Depende muito de ti, mas não só de ti. A escola faz parte, a família faz parte, cada criança com seu temperamento também, cada um faz parte, né? E não tome para você tudo, porque não é tudo seu. Agora, a parte que é sua é essa, né? Não carregue tudo sozinho. Não pense demais naquilo que a gente não tem controle, porque a gente pensa às vezes no futuro, naquilo que eu quero e não acontece, naquilo que eu quero para o meu filho quando ele tiver 18 anos, só que ele tem 11. Então pense o que você pode fazer com ele por 11 anos para até quando chegar a 18 ter o resultado. Não carregue tudo sozinho e tenha lazer, tenha lazer. Verdade, você me faz lembrar algo que nós recomendamos mesmo aos nossos pacientes, né? O lazer, eu costumo usar a palavra nadismo, tem que aproveitar esse nadismo. Sim. O que é o nadismo? É fazer algo que traga bem-estar, atividade física, o lazer, o passeio, não é simplesmente ficar parado sem fazer nada, não, mas é fazer algo sem obrigação. Então, as atividades saudáveis como correr, nadar, se divertir, cinema, comer pipoca, enfim, tomar sorvete, e as atividades físicas são maneiras de extravasar a raiva. Sim, bastante. A raiva, as emoções negativas, né? Isso para todos nós. Para todos nós. Não precisa ter síndrome do Hulk. Não, nós e mesmos. Nem Mulher Maravilha, nem Batman, né? Não precisa os Vingadores inteiros, não. Na verdade, nós profissionais da área da saúde mental, tudo aquilo que também nós recomendamos, nós aplicamos em nós. Sim, né? Também precisamos ter essa consciência, essa responsabilidade também. E buscar ajuda de um profissional da área da psicologia. Isso é fundamental, viu? Ao pai de Magalhães Bastos. Agora, outra pergunta que chega da produção é: quais os perigos ou riscos que uma pessoa portadora da síndrome do Hulk possa ter? Qual o risco? Qual o perigo que essa pessoa que é portadora do transtorno corre ou pode ter? O pior, o mais grave, o homicídio e o suicídio. Estou colocando no extremo. Sim. Por quê? Porque se nada parar, se nada fizer com que diminua essas crises, vamos chamar assim, né? Porque são crises, são repentinas, elas só agravam, né? E a resposta maior, tipo assim, mais extrema, e existe, é o homicídio e o suicídio. Geralmente o homicídio seguido do suicídio. Porque sempre, como eu disse, é uma característica importante, vem a culpa. Porque foi algo não pensado. Esse é o extremo. Então o que nós sabemos é, fulano só xinga. Xinga, humilha, mas não me agride. Espere. Espere parado, sentado, que vai agredir fisicamente. Primeiro eu prato na parede, depois vai ser você mesmo. Então, e por quê? Porque a pessoa é má, ela pode até ser, mas eu diferencio o caráter de acometimento de algum transtorno, síndrome, doença mental qualquer. Então, aquilo que se faz numa determinada agressividade que passa do limite, na verdade, se não for contida, vai passar muito mais. E como é que é contida? Foi dito, né? Não é o momento de brigar, não é o momento de se contrariar, também não é o momento de obedecer, mas é do silêncio, da voz mais baixa,
e vamos ver como conseguimos encaminhar a um médico em primeiro lugar. Eu sempre digo, um médico em primeiro lugar, porque esse médico, sobretudo se for um neurologista ou um clínico que leve ao neurologista, tirando essa dúvida, né, aí a psicoterapia. Mas deixa eu explicar, porque eu não falei bem. Todo tratamento médico não exclui a psicoterapia, muito pelo contrário. Ela é necessária junto com todo o tratamento médico. Essa é a gravidade. Então, essa pergunta bem interessante, né, veio da produção, certamente algum ouvinte deve ter passado, esse perigo, né? Qual o risco que a própria pessoa que é portadora corre? Então, a doutora Juliara bem coloca, e faço lembrar também, esse caso é um caso de transtorno severo, mas os transtornos leves, que jogou o prato na parede, gritou, jogou, quebrou o celular, fiquemos atentos, porque o risco são as perdas na nossa vida. A perda de um relacionamento, a perda da amizade, a perda do emprego, quando é no trabalho, como bem colocou. E veja, gente, outras complicações, como a própria autoflagelação. Sim. Né? Porque se a pessoa depois ela se sente culpada, ela já não tem um profissional que a acompanhe, ela possivelmente ela se violenta, se mutila, se machuca. Então fiquemos também atentos que há perigo sim. Né? E a vida ela não merece ser perdida. A vida é um ganho, é uma gratuidade, é um presente de Deus. E sabe uma coisa que eu gostaria de deixar? É que a gente não se acostume com a violência. Ah, não, é só o prato na parede. Não, a gente não se acostume com nada da violência, nem física, nem verbal. Agora, vamos agir com caridade. Caridade não é peninha. Caridade é entendimento, requer fé e razão para poder auxiliar essa pessoa. É verdade. E muitas das vezes, é claro, o amor sobretudo, mas assertividade. Muitas das vezes essa pessoa que ela não tem o autocontrole vai precisar de uma intervenção. Então, se for criança, assertividade ali, coerência e levar aos profissionais devidos. Mas, gente, estamos encerrando mais um programa Viver Bem. Vamos passar aqui a palavra para a doutora Juliara Goulart, ela que é de uma paróquia ali, lá no Ingá, ela vai dar o contato, e se você precisar, entre em contato aqui com a gente, entre em contato com a Juliara Goulart, que é da paróquia Nossa Senhora das Dores, no Ingá. Juliara, é uma grata alegria ter você com a gente, e pedimos que você se despeça dos nossos ouvintes, deixando seu contato e uma mensagem. O contato é o WhatsApp, né? Que a melhor coisa é a mensagem, é 21 99932 0011. A mensagem é: vamos cuidar uns dos outros, porque se a gente estiver atento uns aos outros, nada chega ao ponto de ser tão grave. Só isso, vamos cuidar uns dos outros. Isso. Juliara, em nome da Rádio Catedral, de toda a equipe técnica, nós agradecemos a sua participação, mas já recebe, seu programa foi maravilhoso. Já enviaram aqui o convite para estar no próximo domingo de dezembro, dia 5 de dezembro, aqui agradeço, com a gente. Agradeço. Que bom. E eu quero também deixar uma mensagem, uma gotinha para a reflexão da semana. Gente, muitas das vezes não dominamos, não podemos escolher no trabalho, por exemplo, com quem trabalhamos, não é mesmo? Então, mesmo que sejamos provocados, o melhor mesmo é ter paciência para que esperemos o agir de Deus. Então, por que isso? Porque a vida não para, e a vida, ela é tão rara, não é mesmo?
Então, gente, vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Boa tarde.